A paz do Senhor Jesus, a todos que entrarem nessa live. Já ia dormir, mas resolvi trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Se essa palavra for bênção em sua vida, propósito, certamente nós sabemos e entendemos que Deus tem, pois Deus jamais trará um despertamento, um incômodo, para que a gente traga uma palavra sem que sirva para o seu coração, para o meu coração. A palavra de Deus nos diz que a sua palavra, ela não volta vazia. Meu irmão Jerônimo, que aí entrou ao vivo, estamos ao vivo aqui, ele está aí junto com a gente, que Deus lhe abençoe, meu irmão. E eu vou trazer aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Deus, ele tem a sua forma de agir na minha, na sua, nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não entende o porquê. Muitas das vezes a gente não entende a condição que nós estamos passando. Porque no momento em que nós estamos passando, é bem certo que é difícil a gente crer, acreditar, ver a porta de escape. É difícil a gente entender. Já passamos por muitas e muitas provas, passamos por muitas guerras, mas em todas elas nós somos mais que vencedores, porque entendemos que só o Senhor, só Jesus é quem nos faz suportar. Sabemos que se nós abandonarmos esse nosso Senhor, esse Mestre, para onde nós iremos? Para onde nós correremos? Para onde será o nosso refúgio? Aonde será esse refúgio? Certamente não tem nenhum refúgio melhor que o Senhor Jesus. O salmista, ele nos diz assim, que o nosso refúgio é o Senhor. Eu fosse na minha angústia. Esse refúgio, ele está declarando que não tem refúgio melhor, maior, mais seguro do que os braços de Jesus. Então eu vou trazer aqui uma palavra muito rápida. Eu sei que talvez alguns estejam assistindo agora, outros irão assistir logo após o término desta live, mas que vai servir ao seu coração. Quando a gente olha a palavra de Deus e a Bíblia nos diz que ela não volta vazia, é porque o nosso coração, ele tem um espaço aonde cabe exatamente a palavra de Deus para trazer o refrigério. A palavra de Deus, ela sempre age como bálsamo nos momentos em que mais a gente precisa. No momento em que a gente mais está precisando, esta palavra ela vem e ela desce como um bálsamo. E ela é a palavra quem nos guia, quem nos guarda, quem nos direciona, para que a gente possa chegar aonde muita gente já tentou e não conseguiu, exatamente porque não estava mergulhado, estava direcionado, estava capacitado através da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que essa palavra, ela exatamente é apta a corrigir, a ensinar, mas ela também, ela é bálsamo. Ela é a mesma espada que corta, ela é o bálsamo que cura. Então, essa é uma palavra de Deus. Se você está precisando dessa palavra, agarre no seu coração, agarre com toda a sua força, permita que o Senhor Jesus possa falar com você nesta noite, já quase comecinho de madrugada, tá? Então eu vou ler aqui, não quero me estender para não ser enfadonho aos meus irmãos, a todos que estão aí a nos assistir. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 21, que nos diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite
e fez do mar terra seca. As águas foram divididas. Quando a gente olha essa palavra, é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra bastante lida, é uma palavra que muitos e muitos pregadores estão a pregar por aí. E é bastante interessante. Quando a gente vê essa palavra, a gente começa a indagar. Porque se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai ver no começo da história. Deus, ele é Deus em todo o tempo. Ele tem o poder em todo o tempo. Independente da situação, das circunstâncias, ele é Deus. Ele pode, ele tem, ele é. Quando a gente olha um pouquinho, a gente vê que o Senhor levanta Moisés para ir libertar o seu povo que está oprimido. E este povo está oprimido exatamente por causa das suas transgressões, exatamente porque pecaram contra Deus, exatamente porque começaram a andar por caminhos tortuosos, aonde abandonaram aquele Deus bondoso e começaram a andar por idolatrias. Mas quando a gente olha, Deus ama tanto o ser humano, Deus ama tanto o seu povo, que o povo foi oprimido, mas Deus levanta Moisés, leva Moisés lá no Egito. Moisés, você vai ser o libertador do povo. Moisés cumpre o seu chamado, vai até o Egito, fala com Faraó. Todos nós conhecemos a história. Eu não quero me ater na história, mas eu quero me ater simplesmente nesse versículo. Estou fazendo um resumão para que a gente possa entender aonde eu quero chegar. E quando a gente olha que Moisés vai, fala, teve as pragas e o coração, Deus endureceu o coração de Faraó simplesmente para mostrar para o povo de Deus e também para os egípcios que ele é o Deus verdadeiro, que não tinha nenhum outro Deus com D minúsculo que pudesse o substituir, porque nós bem entendemos também que lá no egípcio não era o Deus verdadeiro, não era o Yahvé, não era Jeová, o Deus dele. Eles não proclamavam ao Deus dos deuses, eles proclamavam aos seus deuses. Eles lá tinham deuses para tudo, Deus do sol, Deus da chuva, tinha vários deuses. E não conhecia o nosso Deus. E quando Moisés foi chamado, foi levantado para fazer exatamente com que o povo saísse dali e voltasse para onde nunca deveria ter saído, que era debaixo da graça de Deus, Moisés leva o povo ao deserto, porque o Senhor ordenara que assim fosse feito. Poderia ter andado num caminho mais tranquilo, poderia ter chegado mais cedo, mas o Senhor permitiu com que Moisés levasse o povo ao deserto, que o povo rodeasse o deserto 40 dias e 40 noites, exatamente para o povo entender ou ter experiências com ele. Nós entendemos que quando eles estão no deserto passando por tudo isso, a Bíblia nos garante que à noite eles não sentiam frio porque tinham coluna de fogo. Pelo dia não eram queimados pelo sol porque tinha nuvens que o cobriam sobre as suas cabeças. E quando a gente vê toda essa trajetória, o cuidado de Deus com o seu povo, nós chegamos ao versículo 21. Aos poucos, um pouco atrás, a gente vê que Faraó uma vez mais endurece o seu coração, volta a perseguir o povo de Israel, e quando volta a perseguir o povo de Israel, se deparam juntamente com o povo de Israel de frente ao Mar Vermelho. Deixando bem claro que a parte onde o povo de Deus estava, juntamente com os egípcios, eles estavam do lado norte, porque a região ali do Egito era do norte. E quando a gente olha esse versículo 21, onde ambos estão naquele mesmo cenário, a gente vê que o povo começa a reclamar, o povo começa a falar. Isso aí é algo claro que acontece nas nossas vidas. Quando está tudo bom, beleza, glória a Jesus por isso. E muitas das vezes, quando passamos por algum aperto, aí o negócio já começa a estreitar. De repente, aquela força, aquele ânimo que tínhamos, agora já deu aquela quietada, e agora muitas das vezes as preocupações encobriram nossa mente, a nossa alma, ficamos angustiados, exatamente porque nós
ainda não demos conta de confiar inteiramente em Deus. Enquanto carnes, enquanto seres humanos, isso vai acontecer sempre. E quando o povo começa a reclamar e indagar a Moisés, por que não nos deixou, Moisés, lá no Egito? Será que lá não tinha sepulcros o suficiente para que nós fôssemos enterrados lá? Será que lá não tinha comida o suficiente, água o suficiente? Ou seja, o povo já estava se acostumando a viver oprimido pelos deuses, oprimido debaixo do jugo de Faraó. Mas Deus não chamou o seu povo para viver oprimido. Deus não chamou o seu povo, pelo contrário. Deus, Pedro diz assim, que o Senhor lhe chamou de uma escravidão para uma tão maravilhosa luz. E é essa grandiosa luz na qual o Senhor tem nos chamado. E se Ele nos chamou, não é para nós vivermos debaixo de escravidão de ninguém. O Senhor, Ele nos comprou para que nós venhamos a ser livres. Nós seremos eternamente livres pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando começaram a indagar a Moisés, Moisés vai falar exatamente com o dono do povo. E diz, Senhor, e aí, o que é que eu faço? Olha o povo como é que está. Obviamente que não são com essas palavras, mas estou parafraseando. Olha o teu povo como é que está, Deus, e agora o que é que eu faço? Se não tiver uma saída, vai ficar complicado aqui para mim. E Deus olha para Moisés, e aí eu volto para a Bíblia, e o próprio Senhor pergunta a Moisés, o que é que você tem na mão? Por que é que você clama a mim, Moisés? Era o Senhor dizendo, com o que você tem nas suas mãos, faça a obra independente do que você tenha nas suas mãos. Faça porque eu vou honrar. Faça porque é eu que estou no comando. Porque está com medo. É essa a lição que o Senhor está nos dando aqui com Moisés. Moisés, você está com medo de quê? Eu te coloquei aí na frente, Moisés. Tu está com medo de quê, Moisés? Vai em frente, toca nas águas. É quando Moisés toca nas águas, e todos nós entendemos, porque eu li aqui no versículo 21, que vem um vento oriental e abre o mar vermelho. Aí é onde o versículo que nós lemos, e eu quero chegar. A Bíblia nos diz que veio um vento oriental. Onde eles estavam era no norte. O vento veio oriental, ou seja, o vento veio do lado contrário. Por que não veio exatamente do norte? Teve que vir um vento oriental. Qual é a lição que isso aqui nos dá? Quando a gente olha e para meditar um pouquinho, a gente entende. Deus manda um vento oriental para abrir o mar. O mar abriu de trás para frente, porque eles estavam no norte, estavam de frente para o mar. Então, se veio de lá para cá, veio ao contrário. E quando o Senhor faz isso, Ele nos está dando uma lição enorme. Porque muitas das vezes a gente quer ver a solução no imediato da nossa forma, do nosso jeito. Quem sabe Moisés tocou nas águas e esperava que o mar abrisse daqui, da onde ele está, para lá. E o Senhor disse assim, não, Moisés, espera aí, deixa eu mostrar que eu sou Deus. Eu faço do jeito que eu quero. Eu faço do meu jeito. E é exatamente isso que eu quero trazer para nós nesta madrugada, início de madrugada. Não se preocupe pela batalha que se está enfrentando. Não esmoreça diante do mar. Não é porque você não está vendo o mar se abrir na sua frente que ele não vai abrir. Não é que isso vai acontecer. Se você, ainda que ele não esteja abrindo na sua frente, espera mais um pouquinho, como nos diz a Bíblia Sagrada, esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência nele. E esperando com paciência nele, tenha certeza que ele abrirá o mar, independente de onde vem o vento. A Bíblia nos garante que Deus abre porta onde não tem porta. Independente da situação, Ele está contigo. Independente do momento, Ele está contigo. Então acredite, espere um pouco mais. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus vai fazer algo lindo através de você. E o que é que eu preciso fazer, irmão Tenório? Use as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Use dentro da direção dele.
Ah, mas eu não estou vendo acontecer. Não é para você ver, é para você fazer. O resultado a gente vai ver depois. Lembra dos discípulos, quando Jesus disse assim, o que eu faço, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Talvez a situação que você está passando esteja um pouco conturbada. Talvez a situação que você está passando esteja num momento crítico. Mas esse momento crítico não vai lhe definir. Esse momento crítico não vai definir o seu ministério. Esse momento crítico não pode definir quem você é. Independente que nesses momentos críticos, a maioria das vezes, quando se chega a alguém, chega exatamente para apontar, ó, você não vai conseguir, ó, você não vai dar certo, ó, você vai errar, ó, não vai acontecer. Mas independente da visão de alguém, independente do que alguém venha falar, quem determina o que você vai ser, o que você tem, o que você não tem, quem planejou, quem projetou para a sua vida, não é quem está te apontando, mas é o Deus dos céus. Ele sabia exatamente aonde nós poderíamos errar, aonde nós iríamos ter medo, aonde nós iríamos fraquejar. Mas mesmo assim, Ele te escolheu. Hoje eu venho, debaixo da graça de Deus, para dizer para você, com o que você tem nas mãos, com o que Deus deu nas suas mãos, é simplesmente um cajado? É, toque nas águas, Moisés. O que é que o Senhor tem na mão? É simplesmente um canal? Use ele, Moisés. Deixe Deus lhe usar. Seja você um Moisés. Hoje, em pleno século XXI, deixe você ser um Moisés para que Deus use, para que Deus mostre o seu poder através daquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Haja, faça, porque Deus, Ele é conosco. É Deus quem faz. Talvez você entrou aqui nessa live simplesmente porque viu alguém ao vivo. Mas deixa eu lhe dizer, quem realmente lhe direcionou a isso aqui foi o Espírito Santo de Deus. Não foi à toa que você entrou nessa live. Eu estou sendo o profeta de Deus na sua vida, dizendo que o sucesso vai acontecer. Irmão Tenório, mas isso é bíblico? Opa! A Bíblia nos diz que Josué, por andar na direção de Deus, a sua fama corria. E eu quero dizer para você, está dentro da direção de Deus? Faça. Está dentro da direção de Deus? Continue, avante. Seja você também alguém que vai fazer a diferença em um mundo corrompido. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Quem disse isso? Quando exatamente Josué pensou que era assim, foi quando Deus falou com ele. Opa, Josué, eu estou contigo, eu falo com você. Foi exatamente no momento conturbado que ele fala com Jeremias. Jeremias, clame a mim. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem disse que você não é nada? Você é tudo. Basta apenas se colocar na direção de Deus. Então, o que Deus tem colocado na sua mão, seja muito, seja pouco, independente da sua condição financeira, independente da sua condição material, faça conforme a direção de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Se estamos aqui hoje, se estamos aqui agora, é porque nós damos ouvido ao nosso Deus. E dando ouvido a Ele, Ele tem protegido, tem guardado a cada um de nós, as nossas famílias. Não é que nós somos melhores que ninguém. Não é que nós somos o bambambam. Negativo. A Bíblia nos diz que são as misericórdias do Senhor que tem nos sustentado. E é nos momentos de fraqueza que o Senhor diz assim, eu tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Glória a Jesus. Então, fica no seu lugar. Fica no lugar no qual Deus te colocou. Não se desespere, não saia do lugar porque alguém disse que você não vai ser nada. Não saia do lugar porque alguém te apontou dizendo que você não tem condição. E quem disse que nós teríamos condição de alguma coisa? A Bíblia nos garante que quem nos capacita é Deus. Seja na parte material, seja no trabalho, seja na espiritual, seja no ministério, seja onde for. Deus é quem nos capacita, é quem nos livra, é quem nos dá sabedoria. A Bíblia nos diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele é quem dá. E a sabedoria que vem do alto
É muito melhor que a sabedoria que vem humanamente expressa, quando se estuda pelos livros. É bom, é maravilhoso estudar, é preciso estudar. Mas quando nós pedimos a sabedoria que vem do alto, é muito melhor. Então acredite, você tem um potencial, você é um potencial. Seja um Moisés em pleno século XXI. Deus quer usar você. Deus quer falar com alguém através de você. O que é que você tem nas mãos? O pouco que você tem, é com este pouco que o Senhor quer falar com muitas mais pessoas. Se você se sentiu abençoado através dessa palavra, compartilhe, envie para mais alguém essa palavra, para que Deus possa abençoar, alavancar. Quantas e quantas pessoas estão abatidas por aí, porque exatamente quando ouve-se algumas palavras, quando se ouve um rádio, quando se ouve uma televisão, só tem palavras de maldição, só tem roubo, só tem notícias que levam de mal a pior. Não se passa um documentário bom, porque exatamente no mundo jaz o maligno, como diz a Bíblia Sagrada. E você parou neste momento para ouvir uma palavra de Deus, aonde certamente Ele falou ao seu coração, aonde Ele tocou no seu coração. Então compartilhe também essa live, compartilhe nesse momento essa palavra de Deus com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele colega que está abatido, para que ele entenda que ele também é especial para Deus. Ai, irmão Tenório, mas ele não é crente, independente. É através da palavra que nos cria o desejo de conhecer mais a Deus. E quando se cria, o que é que a palavra de Deus nos diz? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Permita que essa pessoa também ouça a palavra de Deus. E quem sabe, de repente, essa pessoa aceita ao nosso Deus como seu único e suficiente Salvador. E eu não estou falando em aceitar simplesmente, em dizer que conheço e que amo a Deus. Eu falo aceitá-lo de corpo, alma e coração, abandonando o seu eu, abandonando tudo aquilo que não presta e seguindo conforme o que a Bíblia Sagrada nos pede e nos garante que assim nós venhamos a fazer. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que pararam um pouquinho para assistir essa live. Que Deus continue abençoando. Eu vou orar neste momento por sua casa, sua vida, sua família, e em seguida nós encerraremos. Se você pode, coloque a mão aí no seu coração, porque Deus continuará falando com você. Senhor Deus, eu quero neste momento, Senhor, encerrar estes minutos no qual o Senhor tem nos proporcionado. Deus, falei daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Alguns dos meus irmãos, Senhor, estão online, estão assistindo essa live. Algumas pessoas, Deus, certamente ouvirão também. Deus amado, Deus eterno, que assim, Jesus, como o Senhor sempre tem feito, que essas palavras sejam como setas acertativas aos nossos corações, Deus. Que o Senhor fale profundamente com cada um que ouvir esta palavra. Ao coração contrito, Senhor, que o Senhor renove. Ao coração angustiado, que o Senhor traga alegria. Ao coração, Deus, que está alegre, que o Senhor faça o transbordar de prazer. Deus amado, eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor adentre esta casa, esta residência, esse local do trabalho, o carro, seja lá onde quer que eles estejam, Senhor, e vão ver esta live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde. Deus, traga-nos uma noite, começo de uma madrugada, Senhor, cheio da sua graça, do seu poder. Acampe anjos, Senhor, na vida, na casa, na família, para guardar, Senhor, a cada um daqueles que irão assistir essa live. Nos ajude, Deus, a sermos melhor. Nos ajude a entendermos os momentos e os processos. Nos ajude, ó Deus, a entendermos que com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, é com o pouco que nós pensamos que temos em nossas mãos que o Senhor realizará grandes milagres, grandes feitos, que muitas pessoas aceitarão ao Senhor através dos milagres causados. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo neste momento e que o Senhor nos abençoará. Eu te peço, Pai, que o Senhor cure alguém que esteja enfermo neste momento. Deus, eu quero que o Senhor traga o bálsamo, Senhor, neste momento para esta pessoa.
Que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, Deus, traga a alegria de volta. Renove o Senhor novamente. Traga a paz dentro deste lar, Senhor. Traga a solução, Senhor, de todo e qualquer problema. Mostre, Senhor, que o Senhor ainda é o Deus que ouve os teus filhos e os teus servos. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Deus abençoe.